Escuta, vamos conversar sobre esse vale do nada que a McLaren está neste momento na Fórmula 1? Vocês prestaram atenção no que aconteceu com a McLaren no GP da Grã-Bretanha? Tanto com o Norris quanto no Piastri? Aliás, eu tenho uma teoria. A McLaren decidiu pintar o seu carro para homenagear o primeiro carro da McLaren de 67, né? E a McLaren está com uma performance de um carro de 1967. Basicamente isso que está acontecendo. O pessoal não gostou da pintura, tá? Mesmo sendo uma pintura histórica, uma pintura pensando no GP em casa, já que GP da Grã-Bretanha e tudo mais, tal. Apesar do Bruce McLaren, se eu não me engano, ele era neozelandês. Vou fazer uma pesquisa rápida sobre isso só para não falar besteira a respeito do assunto, sim. Bruce McLaren era neozelandês, mas a equipe ela é britânica. Obrigado, Google, pela graça alcançada. Não foi resposta de inteligência artificial dessa vez. Mas repare como a McLaren está no vale do nada. O Norris ele foi quarto colocado no GP da Grã-Bretanha meio que por obra do mero acaso, porque apesar da McLaren esboçar uma performance melhor na corrida sprint, ela foi um mais do mesmo ao longo de toda a corrida. Fez algumas ultrapassagens, tá? Brigou no meio do pelotão, mas quem se importa? Ninguém se importa. Nem mesmo os views aqui nesse canal se importam com a McLaren nesse momento. Tá da baixa audiência vídeo sobre a McLaren. Eu corro o risco de ter 2 ou 3 visualizações com esse vídeo. Então, dá o like só para o algoritmo entender que tem fã da McLaren assistindo esse canal. Então, o Norris não fez por merecer estar na 4ª posição do GP da Grã-Bretanha. A gente sabe muito bem o que foi que aconteceu. Era para ele ter terminado essa corrida em 6º, 7º, sei lá, porque afinal de contas, a gente teve o problema do Antonelli, que até terminou a corrida, mas foi parar fora da zona de pontos. Aquela lástima que aconteceu com o piloto italiano. E a gente teve o Verstappen, que foi parar na brita por conta de mais um problema da asa móvel Macarena que eles copiaram da Ferrari, no caso eles a Red Bull, e aí o Norris do nada apareceu na 4ª posição. Seria mais crível se o Isack Hadjar chegasse nessa 4ª posição. Mais crível, mais justo, mais compreensível. O Norris não. O Norris não. Eu sou contrário à tese das pessoas que falam que o Norris é o pior campeão mundial de todos os tempos, porque para mim ninguém tira esse título do Alan Jones, sincero e honestamente. Ninguém. O campeão que só foi campeão por obra do mero acaso, ou porque foi o que sobrou. Vai pesquisar na história sobre isso. Mas, sei lá, né? O carro também não ajuda, e aí as pessoas começam a levantar a teoria da conspiração. O Norris só foi campeão porque a McLaren do ano passado realmente era sensacional. Poderia ser o Piastri, mas pelo visto enterraram uma cabeça de bode no quintal do Piastri e o piloto australiano foi perdendo desempenho, foi se perdendo, como eu acho que parte do Piastri, daquele Piastri que fez uma primeira metade da temporada do ano passado simplesmente espetacular, batendo de frente com um companheiro de equipe, entregando melhor performance, abrindo mais de 100 pontos de vantagem na temporada. Aquele Piastri desapareceu desde aquele fatídico GP do Azerbaijão, onde ele sozinho consegue bater, e ali metade da alma dele foi embora. Porque o Piastri é outro que, para contribuir com esse vale do nada que a McLaren está, também faz uma corrida que tudo acontece com ele e nada acontece com ele, e aí ele termina, sei lá, 10º, 11º, no caso da Grã-Bretanha, 11ª posição, ele nem consegue chegar na zona de pontos. E aqui também tem um detalhe importante, tá? O Lando Norris meio que virou o jogo dentro da equipe, porque afinal de contas a maré de azar para ele aparentemente acabou. Ele tá pontuando mal? Tá, mas pelo menos tá pontuando, o que é importante no contexto aplicado, é importante no contexto dele dentro da temporada, do contexto dele dentro da própria McLaren, e o Piastri está tendo essas provas que simplesmente são esquecíveis. A McLaren, apesar de ser teoricamente a terceira força, porque eu já levanto dúvidas em relação a isso, afinal de contas, querendo ou não, a Red Bull está melhorando, querendo ou não, você tem uma Red Bull melhor nas últimas etapas, mas a McLaren parece uma equipe totalmente esquecida, extremamente discreta em 2026.
Não tem, mas nem de longe de ter algum tipo de protagonismo, ainda mais quando você tem um duelo entre Mercedes e Ferrari que está cada vez mais aberto, a ponto do Toto Wolff mandar indireta para o Fred Vasseur dar uma traulitada nele na resposta. Eu acho isso maravilhoso. Essas brigas precisam acontecer mais na Fórmula 1. Saudades do Christian Horner quando ele polarizava essa narrativa com o Toto Wolff, mas é tudo bem, eu sei, não estar na frente tira os holofotes de você, mas a gente está falando da McLaren. A gente está falando de uma organização que é muito competente com André Stella, uma equipe que soube reconstruir tijolo por tijolo de todo o desastre que a última gestão do Ron Dennis deixou, de todas as trapalhadas que os investidores árabes fizeram na equipe, e o Zac Brown, que soube reorganizar tudo e ligar todas as pontas, conduziu essa McLaren agora ao status que ela está, um status que é de direito. A McLaren é uma equipe grande, sempre foi, e precisa estar ali sempre na frente, sempre postulando títulos, vitórias, enfim. É uma organização que tem o meu respeito e o respeito de todo mundo, uma das equipes mais vitoriosas da Fórmula 1. Mas neste momento, depois de mais de um terço da temporada, o que foi que a McLaren fez esse ano? Isso mesmo que você está pensando. Nada. Eu sei, é um novo regulamento, não tá fácil para ninguém, vide a Red Bull que tá batendo cabeça, mas a gente não pode ignorar os bons trabalhos que foram feitos por Mercedes e Ferrari. Não podemos ignorar a competência do Toto Wolff em mais uma vez entregar um bom trabalho, bons carros, numa mudança de regulamento. Não fez isso em 2021, 2022, tudo bem, não fez. Mas eles entenderam o que estava errado e decidiram colocar em prática. Talvez já fosse esperado que a McLaren desse uma certa marcha ré, depois de ter uma temporada muito bem sucedida, e eu tendo a acreditar que eles investiram muito nos últimos 2 anos do antigo regulamento para conquistar o título, para conquistar a visibilidade, para fazer com que o papai e a Rose desse certo. Porque, querendo ou não, a McLaren foi do desastre ao triunfo acertando na geração anterior. Pode acontecer o mesmo nessa geração de carros e talvez a gente seja um pouco exigente demais com a equipe do Zac Brown e do André Stella, mas eu acho que a gente só é exigente com aqueles que podem entregar mais. A gente só é exigente com aquelas equipes que a gente sabe que podem entregar um melhor desempenho, melhores resultados. A gente sabe que a McLaren é capaz disso. Tudo bem, eu precisava gravar vídeo sendo mais enfático com a Aston Martin, mas eu penso que a Aston Martin só tem o dinheiro e, nesse momento, o Adrian Newey e o Fernando Alonso. E desses três, pode perder o Fernando Alonso, que pode ir para a Alpine ganhar dinheiro com a Gucci e se juntar com o seu grande amigo, o Flávio Briatore. Já a McLaren, não. McLaren não tem o Briatore, McLaren tem pessoas sérias, tem homens honestos ali. Quero acreditar que o André Stella vai promover a recuperação da McLaren, não para disputar o título com a Mercedes, mas por pelo menos se tornar ou voltar a ser visível para a Fórmula 1. Pelo menos para isso, porque é até desconfortável vir gravar vídeo para comentar sobre esse buraco que a McLaren produz dentro do grid, porque, caramba, seria muito interessante ter pelo menos 3 equipes na disputa desse título. E eu temo que neste momento essa competição, essa briga, vai ser um duopólio mesmo entre Mercedes e Ferrari. Pelo menos está. Até que uma terceira contender não apareça, serão as duas. E entre a McLaren e a Red Bull, as duas têm potencial para poder avançar e enfrentar as duas líderes do campeonato. Mas a McLaren é a atual detentora do título de construtores. A McLaren deveria estar fazendo isso de forma mais enfática. A McLaren é mais organizada que a Red Bull hoje, apesar de que o Lohan Mekies faz um trabalho que, na minha opinião, com todo o desastre que aconteceu, com aquela polêmica do Christian Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen, com aquele banzé no oeste que aconteceu na Red Bull nos últimos anos, o trabalho do Lohan Mekies é de tirar leite de pedra, é de se aplaudir de pé, porque ele pelo menos está tentando.
a McLaren tem um ambiente totalmente diferente, totalmente favorável, e eles já deveriam estar andando mais à frente do que estão neste momento. E é isso. Eu agradeço a atenção até aqui. Convido mais uma vez para você se inscrever no canal se você gostou do vídeo, clicar na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque o YouTube agora só entrega vídeos de Copa do Mundo. Dá o like, pelo amor de Deus, porque o like vai me ajudar a manter essa iniciativa no ar e a empurrar para a audiência que esse canal ainda fala de Fórmula 1. E é isso. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço mais uma vez. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.